eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Loki, que finalmente chegou pra gente na Disney Plus. Vamos comentar então um pouquinho sobre tudo que a gente teve no primeiro episódio da série, que os episódios estão sendo lançados semanalmente, nós já temos o primeiro. Vou contar pra vocês então sobre tudo que a gente teve nele, o que a gente ainda pode esperar, né, do resto da temporada de Loki, e também se continua valendo todo o hype que Loki teve na primeira temporada, e tudo isso sem spoiler nenhum. Bom, essa segunda temporada de Loki vai continuar exatamente da onde terminou a primeira. Então, que o Loki foi jogado, né, pelo portal do tempo lá pela Sylvie, e ele foi mandado de volta pra TVA. Só que quando o Loki chega nessa TVA, não é a TVA que a gente conhece, que a gente conheceu na primeira temporada de Loki, né? Porque ele fala ali com o Mobius, ele fala também com a G15, não é? E nenhum deles reconhece o Loki, eles não sabem quem é o Loki. Além de que no lugar ali de onde tinha a estátua do Guardiões do Tempo, tá com uma estátua do Kang. Então essa segunda temporada ela vai partir exatamente daí. Inclusive essa foi uma cena, foi uma parte que gerou muitas teorias, né? Todo mundo tava aí com muitas teorias do que poderia ter acontecido, pra onde o Loki poderia ter sido jogado, falando que poderiam ser lugares diferentes, realidades diferentes, enfim. Se eu não me engano, no meu vídeo sobre Loki, eu também cheguei a falar que ele podia ter acabado em um outro universo, né? Num outro tempo, realmente, num outro multiverso. Aqui no final da primeira temporada, o multiverso abriu dentro de Loki, né? Se deu início ao multiverso. E também é bom a gente lembrar, a gente não pode esquecer que no último episódio da primeira temporada de Loki, a Sylvie matou aquela versão do Kang, né? Que pelo que a gente sabe era uma versão um pouco mais pacífica do Kang. E como eu falei, então, toda essa questão do Loki ter sido jogado em uma outra TVA, ele estar numa TVA que ninguém conhecia ele, isso é explicado no primeiro episódio, que eu não vou explicar pra vocês pra não dar spoiler. Esse primeiro episódio ele foca mais então em explicar sobre o time sleeping do Loki, que a gente tinha visto numa cena que eles tinham liberado antes de começar a Loki, essa segunda temporada. Eles tinham liberado uma cena e a gente vê que o Loki tava com algum defeito, entendeu? Esse negócio dele da Sylvie ter jogado ele nesse portal gerou algum problema, alguma coisa ali no Loki, que é o time sleeping, que vai ser essa questão de viagem no tempo que vai estar acontecendo com o Loki, que é explicado nesse primeiro episódio. E também nós vamos ver aí como que as pessoas dentro da TVA, as outras pessoas, as outras variantes, vão estar reagindo com a notícia de que, primeiro, elas são variantes, e com a notícia de que os Guardiões do Tempo não existem, que a gente descobriu na primeira temporada que eles eram robôs, né? Eles eram fake, e agora todo mundo dentro da TVA também tá sabendo disso. Como eu falei pra vocês, a questão de viagem no tempo envolvendo o Loki, esse time sleeping dele, que é explicada, que começa a desenvolver aí nesse primeiro episódio de Loki, ele tem muita relação aí realmente com essa questão de viagem no tempo. Então o Loki tá meio que conseguindo viajar no tempo. Só que aqui no Loki eles vão explicar sobre a viagem no tempo, falar sobre viagem no tempo, só que de uma maneira um pouco diferente do que a gente tinha visto já dentro aqui do universo da Marvel, né? Que inclusive a viagem no tempo vai ser um assunto e pelo visto vai ser uma coisa muito discutida, muito trabalhada e muito importante dentro dessa segunda temporada de Loki, que até a gente tem o personagem novo, o Ouroboros, falando aí, né? Ele que explica sobre o time sleeping, enfim, que eu posso falar pra vocês que eu acho que é até uma coisa bem complexa, sabe? É meio difícil de você entender. É um pouco difícil você acompanhar o raciocínio do Ouroboros. Mas assim, gente, dentro de todas as séries da Marvel, eu acho que Loki realmente é uma das séries aí mais complexas da gente acompanhar. E na verdade, eu não acho nem que essa segunda temporada, essa questão de viagem no tempo, eu não acho nem que a questão seja tanto ela ser difícil ou você entender o raciocínio do Ouroboros. Mas eu acho que principalmente o que acontece é que a gente já viu tantas coisas da Marvel nessas últimos lançamentos de série, principalmente. Eram histórias, tramas muito mais simples, né, da gente ver. Ou o roteiro não era bem trabalhado, como aconteceu em Miss Marvel, como aconteceu em She-Hulk. Que quando a gente se depara aqui com um roteiro de Loki que é mais bem trabalhado, é mais bem desenvolvido, diálogos que são mais
bem feitinhos e que são mais complexos, a gente acaba dando um bug na cabeça, entendeu? Justamente porque a gente desacostumou a ver uma coisa aí mais complicada de se entender dentro do universo da Marvel. E eu tava sentindo falta da gente ter uma série aí mais bem feita, com um roteiro mais bem feito, mais bem trabalhado. Porque, por exemplo, Invasão Secreta foi uma série que começou muito bem, eu elogiei muito o começo da série no meu vídeo, e realmente eu gostei do que a gente teve no início. Só que, por exemplo, quando a gente chegou lá no final de Invasão Secreta, o final não foi como a gente esperava, né? O final foi bem fraco comparado com o que a gente teve na temporada inteira de Invasão Secreta. Então eu tava sentindo falta de a gente ter uma coisa mais bem feita, um roteiro mais bem trabalhado, que é o que a gente continua tendo aqui no Loki. E como eu citei o Ouroboros pra você, gente, eu gostei bastante do personagem. Eu achei que ele é um personagem muito carismático, que a gente gosta dele logo meio que de início. E pelo visto ele vai ser um personagem bem importante nessa segunda temporada. Porque é ele que explica sobre muita coisa do que tá acontecendo na TVA. Ele que fala muito sobre, por exemplo, a questão da viagem no tempo, a questão do time sleeping do Loki. E também sobre o que tá acontecendo na TVA. Porque quando a gente entra nessa segunda temporada, a gente vê que realmente tá um clima meio apocalíptico, né? Porque tá tendo todo um problema ali com a linha do tempo, porque justamente por causa dessas ramificações, desse multiverso que foi aberto, então tá gerando problemas ali pra TVA, a TVA correndo risco de não existir mais. E o Ouroboros tem toda uma explicação pra isso, né? Então ele vai ser um personagem bem importante pra toda essa trama principal dessa segunda temporada de Loki. E não sei, gente, eu gostei dele, mas eu tô com um pezinho meio atrás com ele. Pra mim, ali, eu acho que a qualquer momento ele pode acabar se virando contra o Loki. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que isso não aconteça. Mas essa foi uma impressão que o personagem me deu, sabe? De que ele tá, assim, do lado do Loki e do Mobius, mas eu acho que isso durante a temporada pode acabar mudando. E como eu acabei de mencionar pra vocês, que nesse primeiro episódio a gente tem a visão de como que tá a TVA, depois que eles descobrem que tudo que eles idolatravam, né, os Guardiões do Tempo, para quem eles tanto idolatravam, para quem eles trabalhavam, eram fiéis, na verdade não existem, na verdade era um obra ali, né, era falso, que foi a Ravena, não é o nome dela, eu esqueci o nome dela agora, mas a menina lá que criou eles, a mando do Kang, com certeza. Então a gente tem eles descobrindo isso, e aí gera uma questão muito grande dentro da TVA, que é o que eles fazem agora, né? Como é que eles vão agir? Eles vão continuar trabalhando como eles sempre trabalharam numa TVA, ou eles vão falar assim, fazer como eles querem fazer? E aí uma questão também bem grande que surge para eles dentro da TVA é se eles começam a podar as ramificações que tá tendo esse multiverso, ou se eles deixam isso continuar acontecendo, né? Se eles deixam cada universo seguir aí o seu caminho. Até porque, como eu falei pra vocês, isso tá gerando problemas pra TVA, fazendo a TVA correr o risco de não existir mais, mas é isso explicado dentro desse primeiro episódio. E também tem toda a questão de que se eles começarem a podar essas ramificações, milhares, bilhões de vidas seriam mortas, né? Muita gente acaba morrendo, então tem toda essa questão ainda dentro da TVA. Eu gostei bastante desse primeiro episódio de Loki, pelo menos trouxe o hype que eu realmente estava esperando, sabe? Eu acho que o episódio tem tudo aquilo que a gente já tinha visto na primeira temporada de Loki. Ele tem todos os elementos que fazem a gente ficar muito preso e que faz o episódio acabar passando muito rápido. Nesse primeiro episódio a gente tem muita essa tensão de mundo apocalíptico por causa de tudo que tá acontecendo. Como eu falei pra vocês, desse risco que a TVA tá correndo de não existir mais. A temporada continua exatamente de onde terminou a primeira, então vai continuar exatamente de quando o Loki foi jogado lá para aquele outro universo, para onde a Sylvie mandou ele. E todos os personagens da primeira temporada que a gente tanto gostou, que a gente tanto se apegou, continuam muito maravilhosos nessa segunda temporada. Eles continuam muito carismáticos e eles, acho que é o principal elemento que faz a gente se conectar muito com a história. O Loki e o Mobius, gente, eles estão com uma conexão muito maior nessa segunda temporada. Eu achei, pelo menos, que faz você realmente olhar, você quer ver os dois juntos, sabe? Porque como a gente tem essa questão de que eles estão meio que em universos separados no momento que a gente começa a ver, você fica naquele negócio de eu preciso ver os dois juntos, sabe? Tipo,
Loki, corre pra conseguir encontrar Mobius, pedir ajuda pra ele, enfim. Então realmente é uma coisa maravilhosa que foi feita aí entre o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, porque eles fazem os dois personagens tão bem e eles têm uma conexão muito boa, que é muito, muito gostoso de assistir. E como eu falei do Tom Hiddleston, gente, ele continua muito maravilhoso como o Loki, sabe? Dá pra ver que ele gosta muito de fazer o personagem, que ele se diverte, que é muito gostoso pra ele estar fazendo a série. E eu acho que esse é um elemento que faz a gente gostar ainda mais, né, de assistir o Loki, de querer continuar assistindo o personagem, porque o Tom Hiddleston é maravilhoso como Loki, gente. Eu só vi um episódio da série até agora, mas o Tom Hiddleston tá incrível, maravilhoso, do jeitinho que a gente gosta. E como eu falei pra vocês, o roteiro dessa segunda temporada de Loki tá muito, muito bom. Toda essa parte de produção de Loki, eu acho que continua sendo muito bem feita nessa segunda temporada. Então a gente tem um roteiro muito trabalhado, como eu falei pra vocês, muito bem construído. Os efeitos visuais estão muito bons. Quer dizer, acho que nesse primeiro episódio a gente não teve tantos efeitos visuais assim, mas o que a gente tem eu gostei, eu achei que tá muito bom. Aqui nós temos muitos cenários que dá pra gente ver que são cenários reais, sabe? Não é aquele cenário com fundo verde, como aconteceu em muitas séries da Marvel. Aqui dá pra gente ver que realmente são cenários que realmente existem, então lindíssimos. Então essa parte de produção que eu acho que deixou muito a desejar nas últimas séries da Marvel, tá tudo muito bem feito em Loki, pelo menos até o primeiro episódio. Então esse primeiro episódio de Loki supriu todas as minhas expectativas que eu tava tendo pra essa segunda temporada. Mas é claro, gente, que é bom a gente ir assistir a temporada, né? É sempre com cuidado, entendeu? Sempre meio que com um pezinho atrás, porque como eu mencionei pra vocês, Invasão Secreta foi uma série que começou muito bem, o primeiro episódio foi muito bem, apresentou muitos elementos e enfim, só que quando a gente chegou lá no final da série, a série deixou muito a desejar, né? O primeiro episódio não foi tão bom, ou não foi o que a série merecia, sabe? Não foi tudo que a gente achava que poderia ter sido um final muito melhor ali pra Invasão Secreta. Então por isso que eu tô falando que eu acho que Loki a gente tem que assistir com cuidado, né? É bom a gente não tendo muitas expectativas lá pro final, porque pode acabar não acontecendo, como foi com Invasão Secreta. E eu não tenho dúvida de que essa segunda temporada de Loki também vai ser muito importante para todo o universo de filmes da Marvel, porque como, por exemplo, na primeira temporada, a série do Loki foi muito importante, porque terminou com a abertura do multiverso e logo depois de Loki a gente teve aí Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que teve realmente um multiverso, o encontro dos nossos 3 Homens-Aranha. Então esse pedaço do Loki foi muito importante pro universo dos filmes. E eu também não duvido que essa segunda temporada vai terminar com alguma coisa que tenha a ver ou que seja muito importante dentro dos filmes aí da Marvel, dentro desse universo dos filmes. Até porque também a gente tem que lembrar e tem que levar em consideração que essa foi a única série da Marvel que foi renovada para a segunda temporada, né? Então tô muito ansiosa para terminar de assistir Loki. Ao todo serão 6 episódios de Loki que estão sendo lançados semanalmente todas as quintas-feiras na Disney Plus. Se você já assistiu o primeiro episódio de Loki, conta pra mim o que você achou, se foi tudo que você esperava, se você tava esperando mais, quais suas expectativas pro final aí da temporada. E quando a gente acabar, vai ter vídeo aqui no canal novamente pra gente comentar sobre tudo, sobre a temporada completa e também falar aí sobre o misterioso que pode acontecer dentro do universo da Marvel. Então pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. Eu sempre tento trazer pra vocês o quanto antes todas as novidades aí de filme, de série, dos streamings e dos cinemas. E também deixa seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.